barão de Alcantara jogou a própria filha recém-nascida na senzala para não dividir a herança com uma linhagem que ele desprezava. 30 anos depois, no seu último suspiro, ele confessou que a verdadeira dona da fazenda ainda carregava sacos de café sob o sol. O que ninguém esperava era que a prova desse crime estava escondida dentro de um relicário de prata enterrado no curral. O cerco está fechando para o herdeiro falso que comanda a propriedade com mão de ferro. No final desta história, a máscara de fidalgo cai e o documento escondido vai mudar o destino da Fazenda Ouro Negro para sempre. A Fazenda Ouro Negro não recebeu esse nome por acaso. O solo ali era tão escuro e fértil que o café brotava como se a terra tivesse pressa de enriquecer o barão. Mas por trás da fachada de riqueza e dos bailes regados a vinho importado, a estrutura daquela casa grande estava apodrecendo por causa de uma mentira plantada 3 décadas atrás. O barão de Alcantara era um homem de gelo. Ele não via pessoas, ele via propriedades. E quando sua esposa, uma mulher de saúde frágil que ele nunca amou de verdade, deu à luz uma menina com traços que lembravam uma linhagem que o barão jurou apagar da sua história, ele tomou uma decisão que selaria o destino de todos. Em uma noite de tempestade, enquanto os trovões abafavam os gritos do parto, o barão deu ordens claras. O bebê não seria registrado como herdeiro. Para o mundo, a criança nasceu morta. Para a senzala, aquela era apenas mais uma órfã que a escravizada de confiança teria que criar. O barão preferia ver o seu sangue no tronco a vê-lo sentado na cabeceira da mesa de jantar. Ele queria que a Fazenda Ouro Negro passasse para o seu sobrinho, o Dr. Afonso, um homem que tinha o mesmo sobrenome, mas nenhuma gota da dignidade que o barão fingia possuir. 30 anos se passaram. Luzia cresceu entre o cheiro de sabão de cinzas e o peso das trouxas de roupa. Suas mãos eram calejadas, marcadas pela lixívia e pelo trabalho pesado que começava antes do sol aparecer. Ela tinha uma postura que incomodava os feitores. Não era arrogância, era uma dignidade natural que ela nem sabia de onde vinha. Luzia tinha o ouvido apurado. Lavadeira de confiança da casa, ela circulava pelos corredores como uma sombra, ouvindo segredos que as paredes tentavam guardar. Ela sabia quem devia, quem traía e quem estava prestes a cair. O problema é que o barão agora estava morrendo. O quarto principal da fazenda cheirava a vinagre, remédios amargos e a morte que já estava sentada no pé da cama. Dr. Afonso, o sobrinho, andava de um lado para o outro no corredor, fumando um charuto atrás do outro. Ele não estava preocupado com a saúde do tio. Ele estava preocupado com as cartas de cobrança que se acumulavam na sua escrivaninha. Afonso era um homem de vícios caros. Casas de apostas no Rio de Janeiro e dívidas de jogo em cada cidade por onde passava tinham drenado sua paciência. Ele precisava que o velho morresse logo para vender a Ouro Negro, despachar os escravizados e sumir com o dinheiro antes que os credores batessem na porta com ordens de prisão. Mas o barão, mesmo no delírio da febre, parecia segurar a vida com as unhas. Ele tinha um peso na alma que nem mesmo um homem perverso como ele conseguia carregar para o túmulo. Foi em uma tarde abafada, quando o ar parecia parado, que o padre Justino foi chamado às pressas. O clérigo entrou na casa com o semblante fechado, carregando os olhos santos e um segredo que o torturava há anos. Ele sabia o que o barão tinha feito. Ele tinha sido cúmplice pelo silêncio sob ameaça, e agora via a chance de limpar sua consciência. Luzia estava do lado de fora, no pátio que dava para a janela do quarto do barão. Ela estendia os lençóis brancos, que chicoteavam com o vento que começava a soprar. Repara bem no que aconteceu naquele momento. A janela estava apenas encostada, protegida por uma cortina pesada que dançava com a brisa. Luzia se aproximou para recolher um balde quando ouviu a voz rouca, quase um sussurro de agonia, vinda lá de dentro. Era o barão. Ela não morreu, Justino? A voz dele falhou, seguida por uma tosse seca que parecia rasgar o peito. Eu a joguei na senzala. Eu neguei o meu sangue por orgulho. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som do padre Justino se benzendo. O padre sussurrou algo que Luzia não conseguiu entender, mas a resposta do barão veio nítida, como um trovão em céu limpo. A verdadeira dona disso tudo, a herdeira da Ouro Negro, está lá fora.
Ela ainda carrega sacos de café. Ela lava o chão que eu piso. Deus me perdoe, mas eu não podia deixar que ela soubesse. Luzia sentiu o mundo girar. O lençol úmido escorregou de suas mãos e caiu na terra, mas ela nem percebeu. Suas pernas tremiam. Aquela voz, que sempre ordenava castigos e exigia obediência cega, estava confessando um crime que mudava tudo o que ela acreditava ser. Ela não era apenas Luzia, a lavadeira. Ela era a linhagem que ele tentou apagar. Dentro do quarto, o Dr. Afonso entrou sem bater. Ele viu o rosto pálido do tio e o olhar de pavor do padre Justino. Afonso não era bobo. Ele sentiu o cheiro de segredo no ar. Ele se aproximou da cama e segurou o pulso do velho com força, ignorando a presença do padre. "O que você disse a ele, tio? Que bobagem você está contando antes de partir?" A voz de Afonso era uma ameaça disfarçada de preocupação. O barão olhou para o sobrinho com um desprezo que nem a morte apagava. Ele apontou para a janela, para o lado de fora, onde o sol castigava o lombo de quem trabalhava. "O seu império é de papel, Afonso. A dona legítima está viva. E o registro que você tanto procurou, não está no cofre." Afonso sentiu um suor frio escorrer pelas costas. Ele sabia que o barão escondia documentos privados, papéis que nunca foram encontrados nas buscas que ele fazia escondido no escritório durante as madrugadas. O que o sobrinho não sabia era que o barão tinha um plano de contingência. Ele era um homem que não confiava em ninguém, nem na própria sombra. Luzia, do lado de fora, recuou devagar. Ela precisava sair dali antes que Afonso olhasse pela janela. Ela correu para a cozinha, onde Rosa, a cozinheira velha que a recebeu nos braços quando ela era apenas um embrulho de panos, estava sentada limpando o feijão. Rosa viu o estado de Luzia, viu o pavor e a claridade nos olhos da moça. "Você ouviu, não ouviu, minha filha?" Rosa perguntou sem levantar a cabeça. A voz dela era cansada, como se esperasse por aquele momento há 30 anos. "O que ele disse é verdade, Rosa." "Eu não sou quem eu penso que sou?" Luzia perguntou com a voz embargada. Rosa largou o punhado de feijão e olhou fundo nos olhos de Luzia. Ela tremia. Não era de frio, era de medo do que viria a seguir. Dr. Afonso não era um homem de deixar pontas soltas. Se ele desconfiasse que a verdade tinha escapado das 4 paredes daquele quarto, o sangue correria pela fazenda antes do anoitecer. O barão era um homem ruim, Luzia. Ele falsificou o papel de óbito. Ele deu dinheiro para o cartório e ameaçou o padre. Ele queria que a fazenda ficasse limpa para o lado da família dele, sem o sangue sujo que ele dizia que sua mãe tinha. Mas ele guardou uma prova. Por vaidade ou por medo do inferno, ele guardou o registro original. "Onde, Rosa? Onde está esse papel?" Luzia perguntou, agarrando as mãos da velha. Rosa olhou para a porta da cozinha, garantindo que nenhum capataz estivesse por perto. O feitor Tião, um homem bruto que vivia rondando a casa grande, não podia sonhar com aquela conversa. Tião tinha olhos e ouvidos em todos os cantos, e uma lealdade que era comprada com moedas de prata por Afonso. "O relicário, Luzia. Aquele relicário de prata que você carrega no pescoço, achando que era uma lembrança da sua mãe de criação, ele tem um fundo falso, mas a chave para abrir aquilo não está com você." O barão a enterrou junto com a verdade. Foi então que o primeiro grito de luto ecoou pela casa grande. O barão de Alcantara tinha dado seu último suspiro. O sino da fazenda começou a tocar, uma batida lenta e pesada que anunciava que o poder estava mudando de mãos. Mas enquanto o sino dobrava, Dr. Afonso não chorava. Ele estava no escritório, revirando gavetas, jogando livros no chão, procurando desesperadamente qualquer menção ao tal registro que o tio mencionara. Afonso sabia que se aquele documento existisse e caísse nas mãos certas, ele estaria na Rua da Amargura. Pior, ele estaria na cadeia por estelionato e falsificação. Ele chamou o feitor Tião. O homem entrou na sala tirando o chapéu, mas mantendo o olhar de quem estava pronto para o abate. "Tião, preste atenção", Afonso disse, limpando o suor da testa com um lenço de seda. "O velho morreu falando bobagens, coisas de quem perdeu o juízo, mas tem uma escrava, a lavadeira.
a tal de Luzia. Ela estava perto da janela. Eu quero que você a leve para a senzala de castigo. Invente um erro, qualquer coisa. Diga que ela estragou os lençóis. Tranque-a. Ninguém fala com ela até eu decidir o que fazer. O senhor quer que eu a venda para o mercado de escravos no sul, doutor? Tião perguntou, com um brilho cruel nos olhos. Ele sabia que Luzia valia muito, e o transporte para longe era a melhor forma de apagar rastros. Exatamente. O leilão vai ser daqui a 3 dias. Quero ela bem longe daqui antes da missa de 7º dia. Se ela abrir a boca, ninguém vai acreditar em uma peça de leilão. O que Afonso não contava era que o padre Justino, tomado pelo remorso, ainda estava na casa. Ele ouviu a ordem de Afonso. O padre sabia que o tempo estava correndo contra a justiça. O registro de batismo original, assinado pelo bispo, era a única coisa que podia salvar Luzia da escravidão perpétua e devolver a ela o que era seu por direito. Luzia sentiu a mão pesada de Tião em seu ombro, antes mesmo de conseguir processar o que Rosa lhe contara. O feitor a arrastou pelo pátio, sob o olhar silencioso dos outros trabalhadores que não ousavam intervir. O destino de um escravizado naquela fazenda era decidido pelo chicote e pelo capricho do senhor. E agora o senhor era Afonso. Enquanto era empurrada para o cubículo escuro da senzala, Luzia sentiu o peso do relicário de prata contra o seu peito. Ela sempre acreditara que era apenas um amuleto sem valor, uma quinquilharia de uma mãe que ela nunca conheceu. Mas agora, o objeto queimava em sua pele. Ele era a chave para a sua liberdade, ou a sua sentença de morte. Só que havia um detalhe que o barão, em sua arrogância, esqueceu de contar para Afonso, mas que confessou ao padre Justino no último segundo. O registro não estava apenas escondido, ele estava protegido por um símbolo que só quem conhecia a dor daquela terra saberia identificar. No meio da noite, o silêncio da fazenda era cortado apenas pelo som das corujas e pelo choro baixo vindo das senzalas. Mas no curral antigo, onde o gado era marcado com ferro em brasa, uma cruz de madeira apodrecida marcava um ponto que todos evitavam. Diziam que ali era um lugar assombrado. O que ninguém sabia era que o fantasma que guardava aquele lugar era o único segredo capaz de derrubar o império de café do doutor Afonso. O problema era que Luzia estava trancada, e o feitor Tião guardava a chave da senzala com uma arma na cintura. O tempo estava acabando. Se ela não saísse dali naquela noite, o sol do dia seguinte a veria acorrentada em uma carroça, rumo a um destino de onde ninguém voltava. Mas Rosa, a cozinheira, ainda tinha um trunfo na manga. Ela conhecia aquela fazenda melhor do que qualquer fidalgo, e ela sabia que o medo de Afonso era a maior fraqueza que eles podiam explorar. A guerra pela fazenda Ouro Negro estava apenas começando, e o que estava em jogo não era apenas terra e café. Era o destino de uma mulher que passou 30 anos lavando a sujeira de uma família, que agora, ela descobria, era a sua própria. O sangue no papel de seda ainda estava lá, esperando para ser revelado. O cadeado da senzala estalou como um tiro no silêncio da noite. Luzia foi jogada para dentro do cubículo úmido, onde o cheiro de mofo e terra batida sufocava qualquer tentativa de respirar com calma. Dr. Afonso não queria apenas isolá-la, ele queria quebrá-la. Ele sabia que, enquanto Luzia estivesse por perto, o fantasma da confissão do barão continuaria rondando os corredores da fazenda Ouro Negro. O que ele não imaginava era que o medo às vezes faz a pessoa prestar mais atenção aos detalhes que antes passavam despercebidos. Repara bem no que estava acontecendo na casa grande enquanto Luzia estava trancada. Dr. Afonso não perdeu tempo. Ele já tinha mandado chamar o corretor de terras da vila vizinha. Ele queria assinar a venda da fazenda e de todas as peças, como ele chamava os trabalhadores, em menos de 72 horas. Mas, para isso, ele precisava dos documentos de propriedade originais, e o barão, em um último ato de desconfiança, tinha escondido as escrituras junto com o registro de batismo que provava a existência da filha legítima. Afonso revirava o escritório. Ele jogava livros de contabilidade no chão. Rasgava forros de poltronas e batia nas paredes procurando por fundos falsos.
O suor escorria pelo seu rosto, manchando o colarinho de linho caro. Ele estava desesperado. Se os credores chegassem antes dele concluir a venda, ele perderia tudo. Foi aí que ele encontrou uma pequena caixa de madeira de lei, trancada com um segredo que ele não conhecia. Ele tentou forçar a tampa com um abridor de cartas, mas a madeira nem sequer lascou. Enquanto isso, na senzala, Luzia tateava o próprio peito. O relicário de prata estava ali, escondido sob a camisa de algodão grosso. Ela sentia o frio do metal contra a pele quente. Ela lembrou do que Rosa disse sobre o fundo falso. Suas mãos calejadas, acostumadas ao sabão e ao esfregão, agora tentavam encontrar uma fresta, um encaixe, qualquer coisa que abrisse aquele objeto. Mas o relicário era uma peça de ourivesaria fina, feita para proteger o que havia dentro contra o tempo e contra mãos curiosas. Só que naquela noite, o feitor Tião decidiu que queria uma parte do espólio. Ele não era leal ao Dr. Afonso por admiração, ele era leal ao dinheiro. Tião caminhou até a senzala com uma lanterna de querosene na mão. A luz amarela balançava, criando sombras gigantescas nas paredes de barro. Ele parou diante da grade e olhou para Luzia, que se encolheu no canto. "O doutor disse que você ouviu o que não devia, lavadeira", Tião disse, a voz grossa e carregada de fumo. "Mas eu sei que o velho barão não ia morrer sem deixar um rastro de ouro. Onde está o que ele te deu?" Luzia não respondeu. Ela apertou o relicário com tanta força que as bordas do metal começaram a marcar a palma de sua mão. Ela sabia que se Tião visse a prata, ele a mataria ali mesmo para ficar com o objeto. Tião cuspiu no chão e bateu com o cabo do chicote nas grades de ferro, um som seco que fez o coração de Luzia saltar no peito. "Você tem até amanhã de manhã. Se não me entregar o que o velho te contou, eu mesmo vou garantir que o comprador te leve para as minas de ouro no interior. De lá, ninguém volta viva." E então Tião se afastou, deixando para trás o cheiro de cachaça e a promessa de uma morte lenta. O problema é que o tempo estava correndo. Luzia sabia que Rosa era sua única aliada, mas Rosa estava sendo vigiada na cozinha. Afonso tinha colocado guardas em todas as saídas da casa grande. Ele sentia o cheiro da traição no ar e não confiava nem na própria sombra. No dia seguinte, o sol nasceu com uma cor de sangue sobre os cafezais. Dr. Afonso recebeu a visita do padre Justino. O padre estava pálido, com as mãos trêmulas escondidas sob a batina. Ele não conseguia dormir desde a confissão do barão. Ele sabia que o que Afonso estava fazendo era um crime diante de Deus e dos homens. "Onde está a moça, Afonso?" o padre perguntou sem rodeios. "Está onde deve estar, padre, sob minha custódia", Afonso respondeu, servindo-se de uma dose de conhaque logo cedo. "E o senhor faria bem em esquecer o que ouviu naquele quarto. Delírios de um homem moribundo não têm valor legal." "O registro de batismo tem valor legal, Afonso. E você sabe que eu o assinei. Eu sei que ela é a filha legítima de Alcântara. Você está roubando uma herdeira e tentando vender uma mulher livre como se fosse mercadoria." Afonso largou o copo na mesa com violência. O cristal trincou. Ele caminhou até o padre e falou baixo, perto do ouvido do clérigo. "Se o senhor abrir a boca para o juiz, eu queimo esta igreja com o senhor dentro. O senhor foi cúmplice durante 30 anos. Se eu cair, o senhor cai junto por ter ocultado a verdade por tanto tempo. Entendeu?" O silêncio do padre foi a resposta que Afonso queria. Mas o que o vilão não sabia era que, enquanto ele ameaçava o padre, Rosa tinha conseguido dar um jeito de chegar até a senzala. Ela levava uma caneca de água e um pedaço de broa, mas dentro do pão havia algo mais. Luzia pegou a comida com pressa. Quando mordeu a broa, sentiu algo duro bater em seus dentes. Era um pequeno pedaço de metal, uma chave minúscula e enferrujada. Junto com a chave, um pedaço de papel amassado com uma única frase escrita a carvão. "O curral antigo, debaixo da cruz de madeira. Cave fundo." Foi aí que Luzia entendeu. O relicário de prata não continha apenas o papel. Ele precisava da chave para ser aberto sem ser destruído. E a chave estava enterrada no lugar que todos temiam. O curral antigo era onde o barão costumava castigar os escravizados mais rebeldes décadas atrás. Era um lugar de dor,
cercado por uma cerca de arame farpado e uma cruz de madeira que marcava o ponto onde um antigo feitor fora enterrado. Ninguém ia lá à noite. Até que a noite chegou, e com ela uma tempestade de verão que parecia querer lavar a sujeira daquela terra. O vento uivava entre os pés de café e os trovões faziam as telhas da casa grande tremerem. Luzia sabia que era sua única chance. Ela usou a pequena chave de metal para tentar forçar o ferrolho da porta da senzala, que já estava velho e corroído pela umidade. Com um esforço desesperado, o metal cedeu. O som foi abafado por um trovão ensurdecedor. Luzia saiu para a chuva, a lama grudando em seus pés descalços. Ela precisava atravessar o pátio central, passar pelas estufas de café e chegar ao curral antigo, sem ser vista pelos capangas de Tião. Cada raio que iluminava o céu era um perigo. A luz podia revelá-la a qualquer momento. Ela corria agachada, o coração batendo na garganta. O cheiro da terra molhada e do estrume do gado guiava seus passos. Quando chegou ao curral, viu a cruz de madeira. Ela parecia um braço estendido no escuro apontando para o chão. Luzia começou a cavar com as próprias mãos. A terra era dura, misturada com pedras e raízes, mas ela não parava. Suas unhas sangravam, mas a dor não era nada comparada ao medo de ser pega. De repente, seus dedos bateram em algo sólido. Não era uma pedra. Era uma pequena caixa de metal envolta em couro podre. Luzia puxou o objeto para fora da terra. Dentro estava o que ela buscava. Não apenas a chave do relicário, mas o selo de cera que o barão usava para validar seus documentos mais importantes. Mas quando ela se levantou para fugir, um clarão iluminou o curral. E no meio da luz ela viu a silhueta de um homem. Não era Rosa. Não era o padre. Era o feitor Tião com uma espingarda apontada diretamente para a sua cabeça. Eu sabia que você ia me levar até o tesouro lavadeira, Tião disse com um sorriso que mostrava os dentes podres sob a chuva. Agora me entrega essa caixa e o que você tem no pescoço, ou o seu sangue vai adubar este curral antes do amanhecer. Luzia recuou, apertando a caixa contra o peito. Ela olhou em volta procurando uma saída, mas estava cercada pelas cercas de madeira pesada do curral. O problema é que Tião não estava ali apenas pelo dinheiro. Ele tinha ordens de Afonso para não deixar testemunhas se algo desse errado. E o que parecia o fim da jornada de Luzia foi interrompido por um grito vindo da direção da Casa Grande. Um incêndio tinha começado no escritório do Dr. Afonso. As chamas lambiam as janelas do andar superior, iluminando a noite com um brilho alaranjado e sinistro. Rosa tinha cumprido sua parte. Ela causara uma distração para que os guardas corressem para salvar a casa. Tião hesitou por um segundo, olhando para o fogo. Foi o tempo que Luzia precisou. Ela jogou um punhado de lama nos olhos do feitor e correu em direção à mata que cercava a fazenda. O tiro da espingarda ecoou, mas a bala passou raspando por seu ombro, atingindo um mourão de madeira. Luzia não olhou para trás. Ela entrou na mata fechada onde os espinhos rasgavam sua pele e as árvores pareciam querer segurá-la. Ela tinha a prova. Ela tinha a chave, mas agora ela era uma fugitiva em suas próprias terras, caçada como um animal pelo homem que queria roubar sua vida. E enquanto a fazenda Ouro Negro queimava ao fundo, Luzia parou um instante para respirar sob a proteção de uma gameleira gigante. Ela pegou o relicário e a chave. Suas mãos tremiam tanto que ela quase deixou o metal cair na lama. Se ela conseguisse abrir o relicário e o papel estivesse ali, legível, a máscara de Afonso cairia diante de toda a vila. Mas se o papel tivesse sido destruído pela umidade, ou se fosse apenas uma mentira final do barão, ela estaria morta antes do sol se pôr. O que Luzia não esperava era que dentro daquela pequena caixa de couro que ela desenterrou, havia algo mais além da chave. Havia uma carta, escrita de próprio punho pela sua verdadeira mãe, contando a história de como ela foi arrancada dos braços dela. A verdade era mais profunda e dolorosa do que ela imaginava, e envolvia um segredo que nem mesmo o padre Justino tinha coragem de contar. Afonso, vendo sua casa queimar, gritava ordens desesperadas para os escravizados apagarem o fogo, mas ninguém se movia com pressa. O poder dele estava derretendo junto com as cortinas de veludo da sala de jantar.
Ele sabia que se Luzia chegasse à cidade com o que quer que estivesse naquele relicário, o seu destino estaria selado na forca ou na prisão. "Achem ela!" Afonso berrava, a voz rouca pela fumaça. "Tragam a cabeça dela e o que ela estiver carregando. Eu pago o peso dela em ouro!" A perseguição na mata estava apenas começando. Tião, furioso e com os olhos ardendo, recarregava a espingarda e entrava na trilha atrás dos rastros de sangue que Luzia deixava para trás. O destino da herdeira da Ouro Negro agora dependia da sua capacidade de sobreviver à floresta e de chegar ao juiz de órfãos antes que o dia clareasse. O que ela ainda não sabia era que o juiz era um convidado de honra no jantar que Afonso planejava para comemorar a venda da fazenda. A justiça e o crime estavam prestes a se encontrar na mesma mesa. O cheiro de pólvora se misturou com a terra molhada e Luzia sentiu o calor do sangue escorrendo pelo braço. Tião não estava mais caçando uma escravizada fugitiva. Ele estava caçando a testemunha de um crime que podia levar todos eles para a forca. O que o feitor não sabia era que Luzia não estava mais correndo apenas para salvar a própria pele, mas para destruir o império de mentiras que sustentava a fazenda Ouro Negro há 30 anos. Repara nisso, ela tinha nas mãos o que o barão escondeu a vida inteira, e o Dr. Afonso estava disposto a queimar o mundo para que aquele papel nunca visse a luz do dia. Luzia se arrastava pela mata fechada, sentindo os espinhos de unha de gato rasgarem sua pele já castigada. O ombro queimava onde a bala de Tião tinha passado de raspão. Cada galho que estalava parecia um tiro aos seus ouvidos. Ela não podia parar. O problema era que Tião conhecia aquelas trilhas como a palma da mão. Ele era um cão de caça humano, treinado para rastrear quem ousava desafiar o poder da Casa Grande. Luzia parou atrás de uma sapopema gigante, tentando controlar a respiração que saía pesada, como um fole velho. Foi aí que ela pegou o relicário de prata e a pequena chave que desenterrou do curral. Suas mãos estavam cobertas de barro e sangue. O metal da chave estava frio, mas o relicário parecia pulsar contra o seu peito. Ela encaixou a chave na fresta quase invisível do fundo falso. Um clique seco cortou o barulho da chuva. O relicário se abriu, revelando um pedaço de papel de seda dobrado com um cuidado quase religioso. Só que naquela hora, a luz da lanterna de Tião varreu as árvores a poucos metros de onde ela estava. Luzia prendeu o fôlego. Ela viu o feitor passar, a espingarda em riste, o rosto retorcido de raiva. Tião parou, cheirou o ar como um animal e cuspiu no chão. Ele estava perto, perto demais. Luzia abriu o papel com os dedos trêmulos e, à luz de um relâmpago, ela viu o que o barão tentou apagar da história. Não era apenas um registro de batismo. Era a prova de que ela era filha de uma mulher livre que o barão tinha enganado e escravizado por puro sadismo. Enquanto isso, de volta à fazenda Ouro Negro, o caos tinha se instalado. O fogo no escritório tinha sido controlado, mas o rastro de destruição era evidente. Doutor, Afonso estava parado no meio das cinzas, com as mãos sujas de fuligem. Ele tinha perdido os mapas das terras e as notas promissórias que pretendia falsificar. Ele olhou para o horizonte e viu as luzes de uma carruagem se aproximando pela estrada de terra. Era o juiz de órfãos, Dr. Valadares, que chegava para o jantar de negócios e para validar a sucessão da fazenda. Afonso sentiu um frio na espinha que nenhuma cachaça conseguia esquentar. Se o juiz desconfiasse que havia uma herdeira legítima, a venda da fazenda seria embargada na hora. Ele chamou o seu capanga de confiança, um sujeito chamado Bento, e deu a ordem final. Vá atrás de Tião. Se ele não tiver matado a lavadeira ainda, você mesmo faz o serviço. E depois, Afonso hesitou por um segundo, os olhos injetados de desespero. Depois você se livra do Tião também. Não quero ninguém vivo que saiba o que o velho disse antes de morrer. Repara na crueldade desse homem. Ele ia descartar o feitor que o serviu por anos, como se fosse um trapo sujo. Mas o que ninguém sabia era que o padre Justino, escondido nas sombras da varanda, ouviu cada palavra daquela ordem. O padre sentiu o peso de 30 anos de silêncio esmagar seus ombros. Ele sabia que não podia mais ficar parado. Ele pegou o seu cavalo
e saiu pelos fundos da fazenda, entrando na mata por um caminho que só os antigos conheciam. Na floresta, a situação de Luzia tinha piorado. Ela tentou atravessar o riacho que cortava a propriedade, mas a correnteza estava forte por causa da chuva. Ela escorregou nas pedras lodosas e caiu, batendo a cabeça. O mundo girou. O relicário escapou de suas mãos, mas ficou preso pela corrente de prata em seu pescoço. Ela sentiu a água fria invadir seus pulmões, enquanto lutava para não ser levada pela cheia. Foi quando uma mão forte a segurou pelo colarinho e a puxou para a margem. Luzia tossiu, expelindo a água, e olhou para cima, esperando ver o cano da espingarda de Tião. Mas quem estava ali era o padre Justino. O rosto do clérigo estava molhado de chuva e lágrimas. "Fuja, Luzia!" O padre sussurrou a voz urgente. "Afonso mandou Bento para matar você e o feitor. Ele não vai deixar ninguém vivo." "Eu tenho o papel, padre," Luzia disse, a voz fraca, mostrando o seda que ela tinha guardado dentro da camisa. "O barão me deu a vida de volta no último suspiro." O padre olhou para o documento e sentiu um calafrio. Ele conhecia aquela letra. Ele conhecia aquele selo, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o mato estalou. Tião surgiu entre as árvores, com a espingarda apontada não para Luzia, mas para o padre. "Sai da frente, seu urubu de batina!" Tião gritou a voz rouca. "Essa negra é minha passagem para fora dessa miséria." O doutor prometeu uma fortuna pela cabeça dela. "O doutor prometeu a sua morte, Tião." O padre gritou de volta, tentando se colocar entre o feitor e Luzia. "Bento está vindo atrás de você agora mesmo. Afonso não quer testemunhas. Ele vai te matar assim que você entregar a moça." Tião hesitou. O dedo no gatilho tremeu. Ele era um homem bruto, mas não era burro. Ele conhecia o caráter de Afonso. Ele sabia que, para um fidalgo endividado, a vida de um feitor valia menos que um saco de café estragado. Foi nesse momento de dúvida que o som de cascos de cavalo se aproximou. Bento e mais 2 capangas surgiram na clareira, armados até os dentes. Ora, ora. "Parece que o padre resolveu dar um passeio noturno," Bento disse, descendo do cavalo com uma pistola na mão. "Tião, você está demorando demais. O patrão está impaciente. Entrega a lavadeira e a caixa que ela roubou." Tião olhou para Bento, depois para o padre e finalmente para Luzia. Ele viu o medo nos olhos daquela mulher que ele tinha castigado tantas vezes, mas também viu algo que ele nunca teve: a verdade. Ele percebeu que o padre estava falando a verdade quando viu Bento engatilhar a pistola com um olhar que não era de agradecimento, mas de execução. "O que foi, Tião?" Perdeu a coragem. Bento debochou, dando um passo à frente. "O que tem na caixa, Bento?" Tião perguntou, a voz baixa, carregada de perigo. "O doutor disse que era ouro, mas o padre diz que é a morte de quem souber demais." "O que tem na caixa não é da sua conta, seu jagunço. Entrega logo ou eu te furo aqui mesmo." Bento gritou, perdendo a paciência. Foi aí que a virada aconteceu. Tião, em um movimento rápido que ninguém esperava, girou a espingarda e disparou contra o cavalo de Bento. O animal empinou, derrubando o capanga na lama. O tiroteio começou no meio da mata escura. O padre agarrou Luzia pelo braço e a puxou para trás de um tronco caído. "Corre, Luzia! Vai para a vila! Procura o juiz Valadares! Ele está na casa grande, mas você precisa chegar lá antes que Afonso perceba que Bento falhou." O padre gritou, enquanto o som de tiros e gritos de dor ecoavam pela floresta. Luzia não pensou 2 vezes. Ela correu como se seus pés não tocassem o chão. A dor no ombro tinha sido substituída por uma adrenalina pura, um instinto de sobrevivência que ela nem sabia que possuía. Ela atravessou a mata, saindo nos limites da fazenda, onde a estrada de terra levava direto para a vila. Mas o problema é que Afonso não estava parado esperando. Ele tinha percebido que o fogo não tinha destruído tudo o que ele queria. Ele estava na varanda da casa grande, recebendo o juiz Valadares com um sorriso falso e uma garrafa de vinho caro. "Uma tragédia, doutor." "Valadares," Afonso dizia, fingindo pesar. "Meu tio perdeu a razão nos últimos dias. Falava de herdeiros fantasmas, de documentos que nunca existiram. Sorte que eu estava aqui para cuidar de tudo." "Compreendo, Afonso," o juiz respondeu, limpando os óculos.
Mas o testamento precisa ser validado com os registros paroquiais. Onde está o padre Justino? Ele deveria estar aqui para a leitura. O padre... Ele teve um chamado de emergência. Um doente na vila vizinha. Afonso mentiu sem piscar. Mas não se preocupe, temos todos os papéis necessários aqui. Afonso colocou sobre a mesa uma pilha de documentos amarelados. Eram as certidões falsas que ele tinha mandado o cartório preparar anos atrás. O juiz começou a folhear os papéis, mas parou em um deles. Ele franziu a testa. Estranho. Este selo aqui parece... diferente. O coração de Afonso deu um solavanco. Ele sentiu o suor frio brotar em sua nuca. Naquele exato momento, um vulto sujo de lama e sangue apareceu no final do corredor da casa grande. Era Luzia. Ela estava exausta, com as roupas rasgadas, mas seus olhos brilhavam com uma fúria que fez Afonso dar um passo para trás. Esse selo é falso, senhor juiz! A voz de Luzia ecoou pelo salão, firme e cortante como uma lâmina. Afonso tentou gritar pelos guardas, mas não havia ninguém por perto. Bento estava na mata, e os outros trabalhadores tinham cruzado os braços, observando de longe o que estava prestes a acontecer. Eles sabiam que o vento estava mudando de direção. Luzia caminhou até a mesa, ignorando o olhar de nojo e pavor de Afonso. Ela colocou o relicário de prata sobre a madeira nobre e, com as mãos trêmulas, estendeu o papel de seda original diante do juiz. Este é o registro de batismo que o barão escondeu na senzala, senhor. Eu sou Luzia de Alcantara, a única herdeira legítima da Ouro Negro. E esse homem ali, ela apontou para Afonso, tentou me matar para ficar com o que não é dele. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia que a casa ia desabar. O juiz Valadares pegou o papel de seda, comparando-o com os documentos que Afonso tinha apresentado. Ele olhou para a assinatura do bispo, para o selo de cera que Luzia trazia na pequena caixa. E então o juiz olhou para Afonso. O rosto do magistrado, antes amigável, agora era uma máscara de indignação. Explique isso, doutor Afonso, agora. Mas o que ninguém esperava era que Afonso, em um ato de loucura final, não ia se entregar sem lutar. Ele avançou em direção à mesa, tentando agarrar o papel de seda para jogá-lo nas brasas da lareira que ainda queimavam. Luzia se jogou na frente, protegendo a prova com o próprio corpo. Só que naquele momento, a porta principal da casa grande se abriu com um estrondo. Tião entrou no salão carregando Bento ferido nos ombros. O feitor estava coberto de sangue, com um olhar de quem tinha visto o inferno e voltado para contar a história. Ele mandou me matar, senhor juiz! Tião gritou, jogando Bento no chão. O doutor mandou acabar com a moça e comigo. Eu tenho as ordens escritas que ele me deu semana passada. O jogo tinha virado completamente. Afonso estava encurralado pelos seus próprios crimes e pelas pessoas que ele achou que podia controlar com medo e dinheiro. O que ele não sabia era que a verdade, quando enterrada fundo demais, cria raízes que destroem até a fundação mais sólida. O destino da fazenda Ouro Negro estava prestes a ser decidido, mas o preço dessa justiça ainda não tinha sido totalmente pago. Luzia tinha a prova, mas Afonso ainda tinha uma última carta na manga, uma arma escondida na gaveta da mesa que ele estava prestes a sacar. O clímax dessa história de traição e sangue estava a apenas um movimento de distância. O barão achou que podia enterrar o próprio sangue, mas a terra não guarda segredos para sempre. Naquela sala de jantar, sob o olhar severo do juiz Valadares, o silêncio era tão denso que se podia ouvir o estalar das brasas na lareira. Doutor. Afonso estava encurralado, com a mão tremendo sobre a gaveta da escrivaninha, enquanto Luzia, suja de barro e sangue, mantinha o queixo erguido. O que ninguém sabia era que o desespero de um homem arrogante é o gatilho mais perigoso de todos. Repara bem na cena. De um lado, o herdeiro falso vestido com o melhor linho, mas com a alma podre de dívidas e mentiras. Do outro, a lavadeira que ele tentou vender como mercadoria, carregando nas mãos um pedaço de papel de seda que valia mais do que toda a fazenda. O juiz Valadares pegou o papel com a ponta dos dedos, como se temesse que a verdade fosse se desfazer. Ele examinou o selo do bispado, a assinatura do barão e o registro eclesiástico que provava, sem sombra de dúvida,
que Luzia era a filha legítima de Alcântara. "Isso é um absurdo!" Afonso gritou, a voz saindo fina e esganiçada. "Esse papel foi forjado. Ela é uma escrava fugitiva, senhor juiz. Tião, pegue essa mulher agora." Mas Tião não se mexeu. O feitor, que até horas atrás era o braço armado da opressão, agora estava parado na porta, com os olhos fixos no patrão que tentara matá-lo. O sangue de Bento ainda manchava a camisa de Tião, e a espingarda em suas mãos não estava mais apontada para Luzia. Foi aí que Afonso percebeu que o medo que ele usava para governar a fazenda Ouro Negro tinha se voltado contra ele. "O jogo acabou, Afonso." O juiz Valadares disse, fechando o documento com um movimento seco. "Este selo é autêntico. Eu mesmo reconheço a caligrafia do tabelião da capital. Você ocultou uma herdeira, falsificou certidões de óbito e tentou cometer um assassinato." Afonso sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele viu a carruagem da sua salvação se transformar na carroça da sua ruína. Em um último ato de covardia, ele puxou uma pequena pistola de 2 canos, que mantinha escondida na gaveta. O metal brilhou sob a luz dos candelabros. Ele apontou a arma para Luzia, o ódio deformando seu rosto fidalgo. "Se eu não tiver essa fazenda, ninguém terá!" ele berrou. Só que naquele milésimo de segundo, o padre Justino entrou correndo no salão. Ele não veio sozinho. Atrás dele, dezenas de trabalhadores da fazenda, armados com foices e enxadas, cercaram as janelas e portas. O som de centenas de pés descalços sobre o cascalho do pátio ecoou como um trovão. Afonso olhou em volta e viu que estava cercado não por escravos, mas por homens e mulheres que tinham acabado de descobrir que o poder do Senhor era uma ilusão que dependia do silêncio deles. "Abaixe a arma, Afonso", o padre ordenou, a voz carregada de uma autoridade que ele não teve por 30 anos. O sangue já correu demais nestas terras. Afonso hesitou. O suor escorria por seus olhos, ardendo. Ele olhou para o juiz, para o padre e para a multidão lá fora. Ele percebeu que, se puxasse o gatilho, ele não sairia vivo daquela sala. O poder dele tinha acabado no momento em que Luzia abriu o relicário. Ele soltou a pistola, que caiu no tapete persa com um baque surdo, simbolizando o fim de uma era de mentiras. O problema é que a justiça dos homens é lenta, mas a justiça da terra é implacável. O juiz Valadares ordenou que Tião entregasse suas armas e que Bento fosse levado para a prisão da vila junto com Afonso. O doutor, que horas antes planejava vender a fazenda, foi levado algemado, sob os gritos e as vaias daqueles que ele humilhara a vida inteira. Repara na ironia. O homem que se achava dono de vidas terminou a noite em uma cela comum, dividindo o espaço com os mesmos criminosos que ele costumava desprezar. Luzia ficou parada no centro da sala. Ela olhou para as mãos calejadas e depois para o retrato do barão na parede. Ela não sentia alegria, sentia um peso sendo tirado de suas costas. Rosa, a cozinheira, aproximou-se e abraçou a moça. As duas choraram juntas, um choro que lavava 30 anos de humilhação. "O que vamos fazer agora, Luzia?" Rosa perguntou, olhando para a imensidão das terras que agora pertenciam à lavadeira. Luzia caminhou até a varanda. O sol estava começando a surgir no horizonte, pintando o cafezal de dourado. Ela viu os trabalhadores esperando, incertos sobre o futuro. Ela sabia que a fazenda Ouro Negro nunca mais seria a mesma. "A primeira coisa", Luzia disse, a voz clara e audível para todos no pátio, "é queimar o tronco. E a segunda é assinar as cartas de alforria de cada um de vocês. A Ouro Negro não vai mais produzir café com sangue." E assim foi feito. Nos meses que se seguiram, a fazenda passou por uma transformação que a região nunca tinha visto. Luzia de Alcântara provou ser uma administradora muito mais competente do que o pai ou o primo jamais foram. Ela transformou a propriedade em uma cooperativa, onde cada trabalhador tinha uma parte nos lucros. O café da Ouro Negro tornou-se famoso não apenas pela qualidade do solo, mas por ser o primeiro café livre da província. Dr. Afonso morreu na miséria, anos depois, em uma prisão no Rio de Janeiro, esquecido por todos e devorado pelas dívidas que ele nunca conseguiu pagar. Tião, o feitor, desapareceu na calada da noite,
levando consigo o remorso de uma vida de violência. Dizem que ele foi visto vagando pelo interior, um homem quebrado que não conseguia olhar nos olhos de ninguém. O padre Justino dedicou o resto dos seus dias a cuidar dos órfãos da vila, tentando compensar as 3 décadas em que o medo o calou. A prova física do crime do barão, o relicário de prata, foi guardada em uma vitrine na entrada da Casa Grande. Não como uma joia, mas como um lembrete de que a ganância cega o homem. Mas a verdade sempre encontra um caminho para a superfície, mesmo que precise esperar 30 anos debaixo da terra de um curral. No final, a Fazenda Ouro Negro finalmente fez jus ao nome. A riqueza que saía dali não servia mais para sustentar os vícios de um herdeiro falso, mas para dar dignidade a quem realmente trabalhava o solo. A mentira do Barão de Alcântara foi o que quase destruiu sua linhagem, mas foi a coragem de uma lavadeira que salvou a alma daquelas terras. Quem deixa rastro de sangue no passado acaba tropeçando nele no futuro. A ganância do herdeiro falso foi o que cavou a própria cova. E a verdade, por mais enterrada que esteja, é a única coisa que ninguém consegue comprar. Se essa história de justiça e virada tocou você, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais relatos fortes como este. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e o que você faria se descobrisse um segredo desses na sua família. Compartilhe este vídeo com quem gosta de uma boa história, onde a máscara dos poderosos finalmente cai. Até a próxima.